Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor lhe houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, a Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Apesar do texto falar de Eucana, não é sobre ele que eu quero falar nesta noite. É sobre sua primeira esposa, Ana. Ana foi alguém que encontrou provavelmente quase tudo que uma mulher esperaria na época que ela está inserida. Poucas coisas uma mulher sonhava na época de Ana. Ela não sonhava em ir à faculdade, ela não sonhava em tirar sua carteira de motorista, ela não sonhava com um smartphone, não, com ir à Quinta Avenida em Nova York e comprar uma bolsa da Fendi. Não, esse não era o sonho das mulheres da época de Ana. Eram coisas muito simples. Ela sonhava simplesmente em achar um bom homem, e que, se possível, ele a amasse e ela conseguisse amá-lo, onde a maioria dos relacionamentos eram por conveniência, eram arranjados, eram escolhidos pelos pais, onde o pai estabelecia um dote, e aquele que pagasse o dote dentro de alguns padrões seria o escolhido. Mas Ana não. Ela conseguiu um homem extraordinário, Eucana. Muito mais do que um homem que poderia pagar seu dote, ele era um homem que a amava. E mais do que isso, ele é um homem que Ana aprendeu a amar. Então já está quase tudo certinho para Ana. Até que um pouco depois do casamento, junto com seu esposo, Ana descobre que seu segundo sonho, que é tão simples, na maioria das vezes não vai ser para ela, ser mãe. Ana não consegue engravidar. Eu não sei quanto tempo durou, mas provavelmente mais de 2 ou 3 anos. Eucana é alguém que deseja ter filhos. Ele está debaixo de uma cultura de que isso é importante. Ana não é bem vista pela sociedade. Alguns até a discriminavam, achando que ela era amaldiçoada. Sim, você estranha isso na época de hoje?
Olhe para os ambientes de periferia. Olhe para os ambientes onde pessoas estão próximas a outras, que têm muito mais do que ela. Às vezes talvez isso não seja feito de forma velada, explícita. Mas em muitos ambientes você vai encontrar alguém, às vezes, te olhando de cima, porque pode andar num carro melhor do que o seu, achando que é melhor do que você. Por que não dizer que essa pessoa se sente mais abençoada do que você, e você, certo, menos favorecida? A história se repete ao longo da humanidade. Vamos trocar apenas um pouco dos valores, mas o ser humano, ele é sempre assim. Basta ter algo a mais do que alguém, que a sua posição se sobressai. Ana não consegue ter filhos. E agora, contrária à sua vontade, provavelmente, mas talvez tendo que aceitar, seu marido precisa de uma mulher que gere. Ele precisa de uma outra mulher. Ele tem a legalidade disso. Então, nesse cenário, chega Penina. Penina chega para ter aquilo que Ana não pode ter. Vai morar na mesma tenda ou numa tenda bem próxima. Vai agora dividir com uma outra mulher e com os filhos dessa mulher tudo aquilo que seria para ela. Uma coisa fica clara, me parece, para Ana: ela não vai dividir o amor de Eucana. Eucana sempre deixou isso muito claro. O amor da vida dele era Ana e não Penina. Mas já que Ana não pode ter filhos, Penina entra para dar a Eucana aquilo que Ana não pode dar. O problema é que Penina quer mais. Penina não quer apenas a barriga, o filho, não. Penina quer o amor. Sim, ela vai lutar por ele. Ela vai fazer o que puder para ter o amor deste homem, porque ela precisa ser completa, ela precisa ser plena. Ela tem filhos, sim, ela vai ter, mas ela não é amada. Enquanto Ana é amada, mas não tem filhos. Eu acho que talvez isso não seja tão difícil também de colocar nos nossos momentos atuais, onde pessoas estão atrás daquilo que o outro tem, enquanto o outro estão atrás daquilo que ela tem. Tem gente aqui com dinheiro, mas não tem saúde. Tem gente com saúde, sem dinheiro. E quem não tem dinheiro, quer dinheiro. Quem não tem saúde, quer saúde. Quem não tem um cônjuge, quer um cônjuge. Nós estamos sempre atrás daquilo que não temos. Queremos ser plenos. Eucana pode devolver Ana, é verdade. Ele pode devolver essa mulher. Ele só não devolve Ana porque ele a ama. Mas eles são crentes. Frequentam uma igreja num bairrozinho chamado Siló. Lá tem um pastor chamado Eli. Ele tem alguns diáconos ou presbíteros ou obreiros, como queiram colocar aqui, que trabalham e auxiliam o culto. E eles vão para lá. Eles acreditam que lá está a presença de Deus. E é para lá que eles vão adorar ao Senhor todos os anos. Eucana junta a sua família, seus filhos, Ana e Penina. Eles vão juntos para Siló, é verdade. Porém, Penina continua tendo filhos, mas sem amor. Enquanto Ana continua sem filhos, porém amada. Eu só quero lembrar você que o Deus de Penina é o mesmo de Ana. Eu só quero lembrar a você que não há nenhuma preferência por Penina nem por Ana, porque Deus não prefere nem a mim nem a você. Perante Deus todos nós somos iguais. Nós temos missões diferentes, viveremos em níveis diferentes, ok? Isso é verdade. Teremos níveis intelectuais diferentes, teremos virtudes diferentes, moraremos em casas diferentes. Se você se aproximar de mim, você vai descobrir duas coisas ao viver perto de mim: você é melhor em muitas áreas do que eu. Mas quando você for viver perto de mim, você vai descobrir que eu sou melhor que você em muitas áreas. Porque quando nos aproximamos, descobrimos virtudes e defeitos. E cuidado com as pessoas que são capazes de identificar
principalmente suas virtudes, de formas imediatas. Pessoas que acham virtudes rápidos serão as mesmas rápidas o suficiente para encontrarem seus defeitos. É mais ou menos isso. É isso que está acontecendo. Todo ano vai para lá e nada muda para nenhuma das duas. Todo ano Penina volta para casa sem o amor de Eucana. Todo ano Ana volta para casa sem um filho no ventre. Anos e anos se passam. O tempo vai passando. Mas pelo menos é um pouco mais fácil talvez para Penina. A maioria das mulheres não eram amadas mesmo, né, gente? Casava por conveniência. Quem sofria mais era Ana. Ana chorava todas as vezes que ia para a igreja. E nunca mudou nada na vida dela. Porque me parece que lágrimas, a Bíblia diz que Deus enxuga as lágrimas. Mas lágrimas não muda a história de ninguém. Se você tem chorado demais, é hora de limpar suas lágrimas. E ao invés de chorar, tomar algumas decisões que podem levar a sua vida para uma outra situação. Enquanto Ana está chorando, Penina está tendo filhos. Mas eu não sei se você reparou, Eucana é um homem justo. Ele leva ofertas para Penina e para seus filhos. E para Ana, ao invés de dar uma ofertinha, ele quer mostrar para ela o quanto ela é amada. Então ele dá uma oferta dupla. O que ele não sabe é que ele está dizendo para ela: você não merece, mas eu te dou. Mas Ana está na casa do Senhor, Deus está lá. Não era só falar com Deus? Pois é. Ocupada demais por chorar, ou para chorar, Ana nunca conseguia enxergar Deus na igreja. Todas as vezes que ela chegava, a Penina também contribuía bastante com isso, fazendo algum tipo de provocação. Também continua do mesmo jeito. Um dia, Penina chegou e entrou. Quem estava lá? Eucana. Mas ele sempre teve. Quem estava lá? Penina, mas ela sempre esteve. Quem estava lá? Eli, mas ele sempre esteve. Quem é que estava lá? Ofni e Finéias, mas eles sempre estiveram. Quem é que estava lá? Deus. Deus também sempre esteve. Quem é que estava lá? Ana, mas ela também sempre esteve. Mas naquele dia, por algum motivo que nós desconhecemos, Penina entra do mesmo jeito, mas Ana entrou diferente. A diferença entre Penina e Ana é que o Deus das duas é o mesmo, e que cada uma tem o que a outra deseja. A diferença é que uma das duas vai sair desse ambiente realizando aquilo que deseja, e a outra não. Essa é a igreja. A igreja é um ambiente onde Deus está presente, onde a estrutura está sendo estabelecida, onde pessoas entram por aquelas portas e algumas delas se tornam Ana. Talvez não no primeiro mês, talvez não no primeiro ano, talvez não no primeiro culto, talvez não com a velocidade que nós gostaríamos. Talvez antes de melhorar, vai expulsar alguém da igreja com sua postura, com seu posicionamento. Talvez vai acontecer. Deus vai ter que reposicionar essa pessoa em outra agência do reino, porque pessoas que não conseguiram mudar, feriram, ofenderam, acabaram expulsando. E é assim que funciona. Ana entrou, e entrou diferente dos outros dias. Aquele dia que o celular não vai, a Penina não vai tirar você. Aquele dia que a mágoa não vai desconcentrar você. Aquele dia que seu trauma, aquela humilhação que te fizeram, aquilo que aconteceu, aquela dívida que você tem para pagar. Sabe aquele dia que você entra e parece que é só você e Deus? É o dia de Ana. Ela está lá, é ela e Deus. Cadê Penina? Já era. Cadê Eucana? Já era. Cadê o exemplo negativo de Ofni e Finéias? Já era. Os sacerdotezinhos sem vergonhas, sabe, que davam mau exemplo na congregação do Eli. Por sua vez, Eli também era conivente com seus filhos, porque ninguém é perfeito. Essa é a grande verdade da igreja. Ou pastores preparam pessoas fortes para sobreviver em qualquer ambiente, ou o céu vai ficar vazio, porque os exemplos na maioria das igrejas não são bons. Essa é a grande verdade. Mas o dia de Ana chegou para Ana.
Quem é que estava lá? Penina também estava nesse culto. Quem é que estava dirigindo o culto? O pastor Eli. É ele que ministra. Ana procurou um canto, removeu todas as distrações e disse algo para Deus que não precisava ser dito. Senhor, se te lembrares da tua serva, como, Ana? Se eu me lembrar de você, se eu jamais me esqueço de alguém? Ana, na verdade não fui eu que me esqueci de você, foi você que se esqueceu de se posicionar na minha presença. Eu sempre estive aqui aguardando esse dia. Eu sempre estive aqui aguardando o dia que você se posicionaria. Era só isso, Ana. Se te lembrares da tua serva, e se da tua serva não te esqueceres, e se na tua serva deres um filho varão, eu lhe darei todos os dias a Ana. Então quer dizer que a Ana parou de pensar nela e começou a pensar no reino. Então quer dizer que a Ana parou de pensar em si mesmo, em enriquecer para si, em ter para si. Então, Ana, eu gostei da sua proposta. E ela está conversando com Deus. Ele não pode ouvir. Ele não ouve o que Ana está dizendo. Mas Ana está conversando com Deus como nunca conversou. Então Deus atrai a atenção de Ana para Eli. Eli começa a olhar para Ana. Ela está quieta, chorando. E Eli olha para Ana e diz: o que está acontecendo? Você bebeu alguma coisa? Ela disse: não é nada disso. Eu estou aqui buscando algo em Deus. Ele disse: então pode ir para sua casa. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua petição. Tá bom. Vamos embora para casa. Vamos embora, Eucana. Vamos embora quem? Vamos embora, Penina. Penina estava no mesmo culto, sim ou não? Viu acontecer alguma coisa com ela? Mas Deus estava no culto. O milagre aconteceu? Para Ana, sim ou não? Para Penina, sim ou não? Porque milagres acontecem na igreja. Para Ana e não para Peninas. Para quem se posiciona, para quem vence a distração, para quem consegue sobreviver os maus exemplos. Deus estava lá, isso é notório. Mas Ele não estava lá para Penina. Porque Penina não se posicionou. Considerações finais. Primeiro, Elcana acreditava que ele era suficiente a Ana. Segundo, a frustração de Ana por ter que dividir e ser exposta a toda a sociedade. Terceiro, Ana não desistiu até alcançar o milagre. Que a história de Ana te inspire e te motive em sua caminhada. Amém.